Circle of Inevitability, capítulo 321. Compensação. No corredor escuro, apesar da temperatura inalterada, uma rajada de vento gelado passou, causando arrepios na espinha. Seu impulso inicial foi colocar a mão no bolso e agarrar o dedo do Sr. K. No entanto, ele se conteve, consciente do território desconhecido que era o continente sul. O Sr. K pode não sentir o uso de seu dedo, então Lumian suprimiu seu instinto. Franca reagiu rapidamente também. Um pequeno espelho se materializou em sua palma. Jenna, menos experiente, não entendeu o significado da situação, mas seus instintos lhe disseram que não era um desenvolvimento positivo. Era semelhante às histórias assustadoras contadas em salões de dança para assustar garotas. Salente, evitando o olhar fraco da lamparina a óleo, passou rapidamente por Jenna e Franca, indo direto para a porta de madeira escura como breu para o porão. Ele não deu atenção a Lumian. Bang! 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 Sons de impacto ecoaram das tumbas de ambos os lados. Não estava claro se as tampas dos sarcófagos foram atingidas ou se pesadas portas de pedra foram batidas. A expressão de Salente mudou e ele saiu correndo. No porão silencioso, os ecos das pancadas permaneciam. Lumian e os outros correram atrás do dono da loja de poções místicas, ultrapassando-o facilmente. Naquele exato momento, a porta de madeira escura como breu fechou-se abruptamente. Ao ver isso, Franca correu para a frente e jogou o espelho pela porta. Um estalo ressonante marcou a colisão do espelho com a porta de madeira, espalhando fragmentos pelo chão. Lumian e Franca pararam simultaneamente, com a atenção voltada para Salente. Jenna, ainda em movimento, compreendeu e fez a mesma escolha. No corredor assustadoramente escuro, Salente, vestindo um casaco azul com detalhes dourados, estava paralisado, seu rosto pálido tingido com um tom verde doentio. As batidas nos túmulos persistiam e suas reverberações abalavam profundamente todos os presentes. Salente tremeu visivelmente, murmurando para si mesmo: estamos acabados. Estamos todos acabados. Franca perguntou rápida, mas calmamente: o que está acontecendo? Somente entendendo a questão central era possível elaborar uma estratégia rápida e eficaz. Aparentemente desligado de seus próprios sentidos, Salente não respondeu. Ele meio que murmurou: estamos acabados. Estamos todos acabados. Antes que ele pudesse completar seu pensamento, o porão inteiro tremeu. As chamas verde escuras que haviam encolhido até o tamanho de grãos de arroz tremeluziam visivelmente na mesma direção. Está acordado. Está acordado. Salente permaneceu sem resposta, repetindo seu grito de pânico: está acordado. Está acordado. Vendo que o dono da loja de poções místicas estava claramente em um estado de extremo horror e não em seu perfeito juízo, Franca abandonou decisivamente suas tentativas de pedir informações a ele e pegou um espelho. O plano dela era usar a adivinhação por espelho mágico para avaliar rapidamente a situação atual. Mesmo que a resposta da adivinhação não fosse totalmente clara e exigisse interpretação, ainda era melhor do que ficar completamente sem direção. Em questão de instantes, Franca completou o encantamento e testemunhou uma luz aquosa emanando do espelho. Assim que estava se preparando para reunir seus pensamentos e formular perguntas apropriadas para obter respostas correspondentes, Lumian, que estava em pé silenciosamente ao lado dela, de repente falou: funcionou. Sim, eu posso executar a adivinhação, Franca respondeu cooperativamente, embora estivesse intrigada com as ações de Lumian. Lumian imediatamente abriu um sorriso. Não há necessidade de perguntas. Franca foi pega de surpresa antes de entender a intenção de Lumian. Nesse momento, o porão tremeu mais uma vez.
Salente, o dono da loja de poções místicas, estava tão tomado pelo medo que sua voz ficou aguda. Está aqui, nós vamos morrer. No instante seguinte, Lumian agarrou seu ombro. Ao mesmo tempo, Lumian segurou firmemente o braço de Jena com a outra mão, enquanto Franca colocou o braço em volta do ombro dele como um irmão. Uma luz misteriosa brilhou através das fendas de suas roupas, e os quatro se materializaram do lado de fora do porão, parados diante da porta de madeira escura adornada com símbolos intrincados e enigmáticos. Está aqui, nós vamos morrer. Os gritos de desespero de Salente ainda ecoavam no ar. Lumian lançou um olhar avaliador para o dono da loja de poções místicas, pensando se deveria utilizar o rosto de Niese para se transformar em uma múmia e assustá-lo. A provocação terapêutica também teve seus méritos. No entanto, considerando sua espiritualidade em declínio e a prudência de revelar muitas habilidades a um estranho, Lumian acabou desistindo da ideia da brincadeira. Jena balançou a palma direita, dando um tapa retumbante no rosto de Salente, deixando-o perplexo. Ele olhou para a mulher diante dele, completamente perplexo. Franca e Lumian trocaram olhares sem palavras, sem saber como reagir a essa reviravolta inesperada. Enquanto a porta escura como breu e as paredes do porão balançavam suavemente, a cacofonia lá fora diminuiu abruptamente. Jena sentiu o peso dos olhares deles e murmurou: não é assim que eles os acordam? É assim que eles fazem com minha vizinha quando ela perde o controle de suas emoções. Não era loucura. No distrito das fábricas, as pessoas tinham seus próprios remédios práticos. Na maioria das vezes, eles funcionavam, embora ocasionalmente se mostrassem ineficazes. Claro, se ele fosse parte da família dela, ela não ousaria tentar. Ela procuraria assistência profissional em vez disso. Franca saiu de seu devaneio e elogiou sinceramente: muito bem. Vários momentos se passaram, e o olhar de Salente clareou. Instintivamente, ele examinou os arredores e exclamou surpreso: estamos fora? Quando saímos? Quando você gritava: nós vamos morrer, Lumian retrucou com um tom irritante. Ele então levantou uma sobrancelha e perguntou com uma entonação profunda: quem você estava dizendo que estava prestes a acordar? A expressão de Salente mudou várias vezes antes de ele gaguejar: uma múmia antiga genuína. Ela dorme profundamente dentro da tumba e ocasionalmente se agita. Ela só acordou há alguns dias. Por que ela acordou tão rápido grau? Normalmente, havia um prazo aproximado para o tempo que a múmia permanecia acordada. De acordo com a experiência de Salente, levaria pelo menos mais um mês até que ela acordasse novamente. Foi por isso que ele ousou levar Lumian e os outros para o porão. Inesperadamente, ocorreu um acidente. O que fez a múmia antiga despertar prematuramente? Lumian dirigiu um olhar pensativo para Franca, como se silenciosamente perguntasse se ela desejava considerar obter a múmia antiga genuína. Franca compreendeu a pergunta e balançou a cabeça, indicando que não era necessário. As cinzas de múmia eram meramente ingredientes suplementares. As formadas no ano anterior ainda eram utilizáveis. Não havia necessidade de arriscar lidar com o que parecia ser uma entidade perigosa. Lumian desviou o olhar e ignorou a dor de cabeça que roía suas têmporas. Ele se virou para Salente e sorriu. Não me importa se é a múmia do ano passado ou uma antiga despertando. Há duas coisas que eu sei com certeza. Primeiro, eu salvei sua vida. Segundo, nós estávamos morrendo de medo e quase encontramos nosso fim lá embaixo. Então, você me deve um presente de agradecimento e uma compensação pelo esforço mental. Quanto você acha que é justo? Tenha em mente que eu só quero ouro.
Com a lembrança de que devia à sombra de armadura e ao senhor tolo um total de 100.000 verdor em ouro, Lumian estava ansioso para aproveitar todas as oportunidades para acumular fundos. À medida que o tumulto atrás da porta de madeira escura como breu gradualmente se acalmava, Salente soltou um suspiro de alívio e respondeu: que tal 1.000 verdor? É todo o ouro que tenho em mãos. Seu coração doeu ao pensar em se separar do dinheiro, mas ele reconheceu o ponto de Lumian. Sem a intervenção deles, ele teria encontrado seu fim naquele porão, se tornando forragem para a múmia. Além disso, o grupo havia demonstrado proeza significativa. Rejeitar o pedido deles de cara parecia uma proposta arriscada. Concordo. Lumian não insistiu nem tentou pechinchar. Enquanto o quarteto se dirigia para as escadas que levavam ao armazém, Franca abaixou a mão esquerda e furtivamente deixou algo escorregar para o canto escuro. Depois de obter 1.000 verdor em moedas de ouro, pepitas de ouro e joias, Lumian, Franca e Jena saíram da loja de poções místicas das Terras Altas. Franca olhou de volta para a loja e soltou uma risada irônica. TSK, todo esse problema, e nós acabamos com uma mão de múmia e 500 verdor adicionais. Sem esperar pela resposta de Lumian, ela perguntou com um sorriso: você está ficando sem fundos de novo? Você costumava salvar pessoas sem esperar pagamento. Elas podiam dar ou não. Você mudou para o caminho do espectador? Lumian provocou, concordando com a cabeça. O contrato especial que mencionei envolve sacrificar 100.000 verdor em ouro dentro de um prazo definido após o pacto ser feito. 100.000 verdor. A compreensão de Jena sobre questões monetárias passou por uma grande transformação desde que entrou no mundo do misticismo. Com base no que ela sabia, mesmo alguém como Ciel não possuía tanta riqueza líquida quanto ela. No entanto, ele ousou acumular uma dívida de 100.000 verdor apenas por um contrato que concedia acesso a essas habilidades especiais. Franca estalou a língua e perguntou: por que você não nos teletransportou direto para a porta desde o começo? A porta do porão não estava fechada, então nenhum acidente teria ocorrido. Você não acha que é mais dramático fazer isso no último momento? Lumian retrucou com uma pergunta. Naturalmente, a razão real era que ele havia recentemente adquirido a habilidade de atravessar o mundo espiritual e não era proficiente em usá-la. Quando a porta de madeira escura como breu no porão se fechou, ele hesitou em tentar se teletransportar por medo de falhar. Mais tarde, Franca completou com sucesso sua adivinhação por espelho mágico. Por meio dela, Lumian confirmou sua capacidade de permanecer conectado ao mundo exterior dentro do selo, o que lhe permitiu fazer o teletransporte definitivo. Em meio às expressões perplexas de Franca e Jena, Lumian massageou sua cabeça dolorida e anunciou: vamos encontrar uma pousada. Preciso descansar e restaurar minha espiritualidade. Ok, Franca não estava com pressa de encontrar uma pousada. Em vez disso, ela virou em um beco vazio e tirou um espelho de maquiagem ornamentado. Por que você está usando a adivinhação? Jena perguntou curiosamente. Os lábios de Franca se curvaram em um sorriso. Estou usando isso para adivinhar o reflexo no meu outro espelho. Vendo a perplexidade de Jena, ela esclareceu: deixei um pequeno espelho que parece um caco do lado de fora daquele porão. Com isso, Franca acariciou o espelho e entoou um encantamento. Em pouco tempo, o espelho projetou uma imagem. Salente, o proprietário da loja de poções místicas, estava diante da porta de madeira escura como breu, sua postura curvada enquanto ele recitava: só a morte dura para sempre. Ponto.